Olá, eu sou o Gabriel da Mota, repórter do Grupo Liberal. Depois de um hiato de 22 anos, o Ministério Público do Pará voltou a ter uma liderança feminina à frente de sua associação de classe. Hoje eu vou conversar com a promotora Ana Maria Magalhães, presidente da Associação do Ministério Público do Estado do Pará, a ANPEP, no triênio de 2024 a 2027. Com um histórico marcado pelo combate ao crime organizado e pela vivência no interior do Estado, ela faz um balanço desses 2 anos de gestão. Promotora, primeiramente, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade de falar desse tema que é importante, no caso, para nós, mulheres, dar uma entrevista com a temática que tem a mulher nos cargos de poder, sempre é relevante para levar conhecimento e até mesmo para tirar uma certa incompreensão sobre o tema que, por parte de algumas mulheres também, não só dos homens, mas de algumas mulheres. Aliás, eu percebo que muitos homens já avançaram muito na compreensão do tema e muitos homens, claro que a gente vivencia num momento de violência e isso aí é outro assunto, não tem nada a ver com uma grande quantidade, uma maioria, eu diria, de homens que compreendem a necessidade da mulher estar nos espaços e ter um tratamento igualitário. Eu considero que essa questão de violência de gênero é uma minoria mesmo, mas infelizmente é uma minoria que causa muitos danos, né, muito problema. Mas enfim, mas nós temos também mulheres e em âmbito de todas as esferas de serviço que não compreendem por que deve existir uma luta por igualdade de gênero nos espaços de poder. Então, para nós, não deixa de ser uma grande oportunidade de falar nesse assunto. Mas sobre esses que eu já estou com 1 ano e meio de gestão, quando eu aceitei concorrer, depois de 22 anos, e o que me desafiou foi também porque um dos colegas me disse assim, vocês não ganham porque vocês não concorrem. O que não é bem verdade, porque eu fui ver que eleições anteriores nós tivemos, sim, mulheres que foram candidatas a presidente da ANPEP, mas não foram eleitas. Então, eu aceitei aquele desafio e tive apoio político, porque ninguém vence uma eleição se não tiver apoio, e esse apoio ele inclui os homens. Inclusive, também existe uma certa incompreensão, porque eu ouvi algumas mulheres falando assim, ela ganhou porque foi apoiada pelos homens. Não, isso também é uma forma de discriminação. Eu ganhei porque a classe entendeu que eu era a que iria representar da melhor forma, sem desmerecer os outros candidatos de forma alguma, sei que eram muito bons, pessoas, inclusive, com amplo conhecimento da luta classista, mas naquele momento os meus iguais, as minhas iguais, entenderam que eu era o melhor nome, e não porque eu fui apoiada por homem ou por mulher. Simplesmente eu entendo que foi um voto de confiança na credibilidade do meu trabalho, da minha pessoa, e em relação a isso eu estou me esforçando para que realmente esse desiderato de avançarmos nas nossas lutas e nos nossos direitos e outras situações classistas que não envolvem só isso, que eu me esforço para que não se arrependa desse voto de confiança. E aí, na prática, o que muda com o comando feminino nessa missão? Como é que a senhora avalia as prioridades? Pois é, eu não quero desmerecer ninguém que veio antes de mim, porque eu tenho 22 anos de homens que lideraram e lideraram muito bem. Inclusive, são todos meus amigos, pessoas que eu admiro. Inclusive, o atual PGJ foi o que me passou a cadeira, ele era presidente da ANPEP, então eu tenho muito respeito pelo trabalho de todos os que me antecederam. Mas uma coisa que eu coloco como pontual da minha gestão foi que meu primeiro ato foi construir banheiros na ANPEP. Banheiros para os funcionários e funcionárias, porque nós temos 15 funcionários, entre homens e mulheres, sendo que a maioria é mulher. E acredita que nós não tínhamos um banheiro exclusivo de mulheres, um banheiro exclusivo de homens. E por que isso é importante? Porque nós temos lá uma cozinha. Então, as nossas funcionárias, elas precisam tomar um banho depois de terminar um serviço, né? E antes também, depois, enfim, era uma coisa tão necessária e que aquilo era invisível, aquela necessidade. Eu entendi que, pelo fato de eu ser mulher, e nós mulheres
não sei se nós tomamos mais banho, né? Mas a gente tem assim muita necessidade de ter um espaço que seja nosso para a gente poder fazer a nossa asepsia, enfim, cuidar dessa parte, né, da higiene. E o detalhe que construir banheiros não é necessariamente uma política que vá beneficiar os associados em si diretamente, mas indiretamente beneficia, porque no momento que nós temos funcionárias e funcionários mais satisfeitos, é lógico que também repercute no tratamento que eles dão aos associados. Mas como uma política assim indireta, agora diretamente, ninguém tinha pensado tanto como eu, mulher, pensei. E o tempo todo o pensamento é nesse sentido, né, de um cuidado, porque faz parte da alma feminina. E eu também não quero dizer que os homens não pensem em cuidado, que também cuidam, claro, mas a mulher tem aquele olhar de mais proteção, mais cuidado em relação a todas as pessoas, eu penso assim. Não deixa de ser uma questão de saúde, né? Saúde também. Também, né, claro, a questão da higiene, aí eu construí não só os banheiros, né, e como banheiro completo, que não existia, olha só, nós tínhamos lavabos, mas não tínhamos banheiros completos. E isso aí trouxe uma grande alegria para os nossos funcionários. E eu construí também a cozinha industrial. Hoje, nosso restaurante é pequeno, ele é aberto ao público, mas ele atende principalmente nossos membros e os servidores. Mas hoje nós temos uma cozinha industrial que qualquer um é convidado a chegar lá a hora que quiser, quero conhecer sua cozinha. Nós vamos ter um grande orgulho de mostrar como ela está bem feita. E isso aí foi o meu primeiro ato de gestão. Que bacana. Tivemos outras, atualmente, agora, né, no final de ano, sempre a Ampep concede brindes, uma agenda para nossos membros, né? E algumas pessoas amigas, enfim. Mas esse ano eu pensei em opcional, porque tem associados que são, por exemplo, aposentados, que não se interessam mais por uma agenda, ou então tem associados que não se interessam por agenda física, porque quase tudo atualmente é no celular. Aí eu coloquei uma opção que você pode escolher uma cadeira, você pode escolher uma sombrinha, você pode escolher a sua agenda. Eu acho que isso é coisa de mulher, de pensar assim em opção que não seja só aquela situação. Também nossa festa final de ano, nem todos vão. Então, aqueles que não vão, eu não permito que faça uma cessão do seu ingresso. Você é associado, você tem direito a 2 ingressos. Você não vai, você não pode ceder, para evitar que no final seja uma festa de pessoas desconhecidas, porque a festa ela realmente é para membros e seus convidados. E aí eu sempre mando um brinde para aquele que não foi, como ele não pode também ceder, ele recebe algum mimozinho para compensar, vamos dizer. Eu acho que isso é coisa de mulher. Eu também acho. Atenção aos detalhes. Isso. Né? Promotora, eu queria que a senhora explicasse para a gente alguns compromissos internacionais sérios, né? Alguns deles, a Convenção de Belém do Pará e a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher. O que são essas convenções e como é que está atualmente a aplicação desses tratados por parte do Ministério Público? Olha, a CEDAW, que é aquela convenção que é de 1979, mas o Brasil, salvo engano, aderiu a ela em 1984, o que condiz com aquele nosso momento de redemocratização e de valorização da mulher e de reconhecimento. Então, essa convenção ela é considerada como uma verdadeira carta de direitos humanos da mulher. E ela proíbe todo tipo de discriminação e aí envolve uma ação positiva do Estado. Não basta uma omissão, dizer são iguais perante a lei. Não, não é isso. O Estado tem que agir para promover essa igualdade e impedir, na prática, que qualquer discriminação contra a mulher exista. Hoje em dia, não se vai ver escrito numa norma, numa determinação, que mulheres não podem fazer isso, mulheres não podem fazer aquilo. Mas existem as barreiras invisíveis, que são aquelas chamadas de teto de vidro. Aquela situação que você não vê, não está escrita, mas ela existe de fato. Então, sendo detectado isso, o Estado e o Ministério Público, com essa obrigação de defesa de direitos humanos,
tem que sim exigir, inclusive judicialmente, mas não só judicialmente, por meio de acordos, por meio de TACs, que aquela forma de discriminação seja, de alguma forma, retirada daquele ambiente, seja de trabalho, seja social, enfim. E a questão já da Convenção de Belém, ela já veio num contexto mais dos países daqui, interamericanos, né? E ela já vem tratar e vem colocar um holofote na violência que existe contra a mulher. Porque, durante muito tempo, parece que não se queria enxergar que existe violência, e não é só física, né? Existe a violência moral, existe a violência estrutural. E essa Convenção de Belém, ela veio justamente colocar em visibilidade esses conceitos e proibir definitivamente que eles coexistam nos relacionamentos, seja social, seja dentro de casa, no âmbito doméstico. Enfim, agora, o desafio é como atuar para que essa legislação, que ela tem um status supralegal no país, que ela se transforme em realidade. Agora, nesses dias, com tantas notícias de mortes de mulheres, a gente fica com aquela impressão, meu Deus, será que tudo piorou? Nós temos uma lei, nós temos rigor na aplicação da lei. O que é que está faltando? Foi até feita uma proposta para a Comissão de Mulheres da ANPEP, porque nós temos uma comissão e nós temos no âmbito do Ministério Público também o Núcleo Mulher e a Ouvidoria da Mulher. Então, nesses 3 âmbitos, nós estamos nos reunindo para pensar o que fazer efetivamente para que aquela violência não chegue a acontecer. O que é que está faltando? Está faltando mais educação nas escolas, porque se vê, por exemplo, que pessoas que cometem violência contra a mulher não são necessariamente aquilo que nós chamamos de pessoas ignorantes. Nós vemos médicos, advogados, pessoas letradas e que praticam violência e depois se descobre que praticam ao longo de anos, que não foi um fato isolado no momento que perdeu a cabeça, mas que já vinha acontecendo dentro de casa. Então, o nosso desafio é pensar, primeiro, por que isso está acontecendo, embora nós tenhamos uma legislação firme, forte, severa e justa para combater, mas o que nós podemos fazer, que nós devemos fazer para avançar no sentido que ela não aconteça. E essas principais barreiras invisíveis que ainda persistem, queria que a senhora citasse, assim, só para a gente ilustrar. Olha, por exemplo, a dificuldade da mulher de chegar nos cargos de poder. Aparentemente, homens e mulheres são iguais e podem concorrer, mas muitas decisões de apoio político, inclusive, e isso agora eu já posso falar porque eu já estou num ambiente que eu já consigo verificar, enxergar, muitas decisões são tomadas em locais que as mulheres não estão, em ambientes que são majoritariamente masculinos e que a mulher não consegue furar aquela bolha por diversos motivos, mesmo que ela seja uma igual, né? Por exemplo, olha só, eu vou aqui fazer uma meia-culpa, mas acabei cedendo, eu não estou no grupo de futebol, porque é um grupo de WhatsApp que os homens não se sentem confortáveis com a minha presença lá. Então, para não deixar ninguém desconfortável, eu aceitei não estar. Mas, no entanto, todavia, sempre sou chamada a intervir em situações de lá, porque, afinal de contas, sou eu a presidente e sou eu que tenho o poder de definir várias coisas. E essas vezes que eu tenho que decidir, eu sou chamada por eles. Não é porque eu decidi, não, vocês não mandam, sou eu que mando e eu que... Não, eles me convocam. Ana, estamos com uma situação que precisamos da sua autoridade para definir
uma questão aqui. Então, quer dizer, eles reconhecem, sim, a minha autoridade, e sempre, não tenho nem problema com isso. No entanto, não se sentem confortáveis com a presença de uma mulher naquele grupo que sabe lá Deus, né, como se tratam e uma maior intimidade, não sei. Mas muitos lugares nós mulheres não estamos. Isso são aqueles tetos de vidro, aquelas barreiras. E o apoio político, ele surge ali, naquele contexto. Quando você menos vê, você já foi excluída. Não estava lá, você não foi considerada. E você, sem apoio, como se diz, quem é que consegue chegar em cargo de poder? Mesmo aqueles que não são eletivos, você tem dificuldade de chegar se não tiver apoio, dentro de corporações, por exemplo. Promotora, vamos falar de uma outra realidade difícil que também afeta as mulheres de uma forma diferente. Crime organizado na Amazônia e a atuação dos promotores. Quais são os principais perigos que existem hoje para a atuação dos promotores e quais são os que afetam mais especificamente as mulheres? Eu vou falar da mulher que se envolve, por exemplo, com criminosos organizados. No primeiro momento, né? Foi feito um levantamento e isso foi da academia, então não é só um achismo, foi verificado a partir de celulares apreendidos com mensagens e tal, que se a mulher que não se envolve com criminosos organizados sofre violência, aquela que se envolve, ela sofre muito mais. Ela não tem direito de ter outros parceiros se o antigo dela determinar, né? Ela só pode usar o que é autorizado, ela só pode, enfim, trabalhar naquilo que a organização criminosa, que tem mulheres sim, mas a maioria dos que estão no cargo de poder é homem. Então, essas mulheres, elas sofrem extrema violência no âmbito doméstico, no âmbito daquela organização. Para a mulher que já trabalha no combate ao crime organizado, eu não percebo assim que tenha uma diferença, porque esse combate ele é mais intelectual, a mulher trabalha no âmbito da inteligência. Agora, nas ações que são repressivas, e eu falo no âmbito do Ministério Público, porque a parte da polícia eu não vou falar, que não conheço com propriedade. No âmbito do Ministério Público, nós temos mulheres, sim, que são policiais que fazem parte do nosso gabinete militar, mas não é a maioria. A maioria também são homens que estão, e normalmente é aquele homem treinado, embora existam mulheres muito treinadas, mas se vê uma atuação maior da mulher na área de inteligência. Embora algumas também estejam nessa parte que é já das operações, como a gente costuma falar. Eu queria que a senhora falasse, em linhas gerais, a sua avaliação sobre o combate hoje em dia ao crime organizado por parte do Estado. O crime organizado ainda é mais forte, o Estado se faz mais presente? Como é a sua avaliação? Em termos do Estado do Pará, né, não do Estado do Brasil, não do Estado brasileiro, eu entendo que dos 5 anos para cá, dos 6 anos para cá, houve uma compreensão, uma aceitação de que o crime organizado realmente era organizado, porque quando nós falamos em organizado, dá a impressão que é uma retórica. Não é. Eles são altamente organizados, com cargo de poder, com definição de tarefas e com objetivos definidos, o que eles querem chegar, onde eles querem chegar, e com dominação territorial. Quando isso foi finalmente compreendido e aceito, aí o Estado passou a ter uma atuação também mais forte. Então, você vê, salvo engano, a Delegacia de Combate às Organizações Criminosas, ela é de 2021 ou 2022. Foi quando ela realmente passou a funcionar. Então, quando se sabe que essas organizações criminosas, elas estão aqui no Pará desde os anos 2000, aí foram se fortalecendo. Em 2005, elas começam a se expandir um pouco mais. E aí, chega 2012, é quando elas têm um avanço realmente muito forte. Mas nós não tínhamos um combate. GAECO, sim. Nós temos GAECO no estado do Pará, mas até a forma como ele agora está organizado, ele permite uma atuação mais forte. Eu acredito, sim, que o Estado tem condições de vencer o crime
Sim, claro, o Estado existe para isso. Um dos pilares do Estado é promover a segurança. Onde existe um predomínio de organização criminosa, não se pode falar em segurança. Então, por exemplo, combater a territorialização das organizações criminosas. Isso é primordial, porque, afinal de contas, um dos elementos constitutivos do Estado é a soberania. E não existe soberania onde você não tem território. Se existe um território, como nós sabemos no Rio de Janeiro, que o Estado não entra, então ali não existe a soberania do Estado. Mas eu acredito sim que com inteligência, com investimento, essa batalha, essa verdadeira guerra vai ser ganha pela sociedade com, claro, a atuação do Estado. A senhora também já teve experiência no interior, em outras comarcas, né? Sim. Como é que a senhora avalia os desafios para quem trabalha nesses locais? É muito grande. Olha, eu trabalhei, por exemplo, em São Félix do Xingu, Orilândia do Norte, Tucumã. Isso eu estou falando de 2003, 2004. Itupiranga, passei bastante tempo lá. Tailândia, não uma Tailândia anterior, que não é como hoje está. E o deslocamento por essas estradas. Eu não quero ser aquela pessoa que valoriza só o passado, que tem pessoas que... porque na minha época tal... Mas realmente houve um avanço hoje em dia de como era, eu estou falando de 20 e poucos anos atrás. Então, as estradas precárias, você não tinha segurança. Eu viajava sozinha. Não tinha policial militar para viajar com um promotor, isso não existia. E viajava correndo risco naquelas estradas precárias, enfim, e nas residências, né, de Ministério Público, eu sabia de histórias de colegas. Eu nunca fui assaltada, graças a Deus, mas colegas que, de vez em quando, sofriam esse tipo de violência. E, no Pará, você trabalhar no interior, principalmente você que viveu a vida inteira na capital, né, como era o meu caso, que eu era uma pessoa, como se dizia, daqui do bairro de Nazaré, de repente você se depara com pessoas analfabetas. Aí você diz, meu Deus, isso não é uma estatística, eu estou vendo uma pessoa analfabeta, elas existem. Estou falando assim porque quando nós estamos olhando as estatísticas, a gente não está vendo o ser humano. E eu, em Tupiranga, por exemplo, atendia quase que todos os dias, a maior parte de atendimento eram pessoas que não sabiam assinar seu nome, que tinha que ter obrigatoriamente a digital naquele termo de declarações, naquela notícia de fato. E isso causa um impacto muito grande. Eu, inclusive, depois de tanto sofrer, porque o ser humano, a gente tem um impacto, né, de ver a situação daquela precariedade, eu fui fazer mestrado. Já dentro do Ministério Público, eu fui fazer um mestrado em Direitos Humanos, tirei meu mestrado em 2009, porque eu queria realmente avançar para entender toda essa circunstância de violação de direitos, tendo uma Constituição que garante, mas ainda assim o Estado não chegando para dar conta. Mas eu também acredito que avançamos nesse sentido de melhoras e que temos muita esperança de melhorar cada vez mais. A senhora teria algum momento mais crítico dessa gestão, desse 1 ano e meio que a senhora destacaria, da sua gestão à frente da ANPEP? Olha, nós tivemos um momento muito crítico no ano passado, em dezembro, quando uma proposta de uma PEC queria simplesmente adentrar nos nossos direitos e garantias, não só do Ministério Público, mas de outras carreiras jurídicas também. E foi muito tenso, porque aquele movimento lá em Brasília era muito forte, mas eu me lembro que era já praticamente Natal e nós estávamos ali naquela luta até que conseguimos, com a CONAMP, que é a Associação das Associações, né, onde todos estamos lá, que é muito experiente, também atuaram os juízes e os defensores públicos e delegados de polícia e outras carreiras, e conseguimos reverter aquelas injustiças que estavam sendo tramadas, né, ali praticamente para destruir nossas carreiras. Esse é o principal, então.
aquele momento foi bem tenso, porque foi um momento de luta por direitos. Eu me lembro que meu grande amigo César Matar, hoje desembargador, quando ele me viu naquela aflição, lá em Brasília, ele disse: bem-vinda à luta classista. A nossa luta é essa. O tempo todo querem tirar nossos direitos, nossas prerrogativas, e nós temos que estar vigilantes e preparados para combater. Nós temos um problema. Nós, promotores de justiça e juízes, não podemos ser deputados, não podemos ser senadores, porque nós não podemos nos candidatar. Para haver candidatura, você tem que estar já exonerado. É diferente de outras carreiras que você pode se candidatar. Eu acho isso um absurdo, mas, infelizmente, é a regra posta, né? Então, a questão de lutas pelos direitos, ela perpassa por você também estar dentro daquilo que você vive para ter uma melhor compreensão. Então, você como repórter, você sabe das feridas da carreira e da necessidade de você ter suas garantias, né, e os seus direitos reconhecidos. A mesma coisa nós que estamos nessas carreiras jurídicas. Uhum. Promotora, eu vou trazer aqui eu pesquisei, uma das suas bandeiras de atuação era a integração dos promotores aposentados, certo? Dos promotores eméritos. É uma realidade importante. Por outro lado, muitas vezes colocado como um outro lado, a gente tem uma aceleração digital, a integração da IA no judiciário hoje em dia. Como é que essas realidades coexistem hoje em dia? A integração de quem não está tão acostumado com essas novidades e a necessidade dessa tecnologia. Nós temos 96 eméritos, alguns gostam de ser chamados de aposentados, outros de eméritos. Eu acredito que o Torinho já iniciou, mais uma vez sem desmerecer quem veio antes, de forma alguma. Eu falo o Torinho porque ele que estava antes de mim, mas ele já iniciou e eu dei um grande andamento para essa aproximação. Então, hoje, os nossos aposentados, os nossos eméritos, eles estão dentro da nossa associação, valorizados, falando conosco diariamente. Inclusive, uma das bandeiras que eles possuem hoje é o voto para Procurador-Geral de Justiça. Existem alguns pareceres contrários a isso e existem também outros favoráveis. Eu não vou aqui expor os argumentos porque eles são longos de um lado e de outro, mas da minha parte, eu compreendo que eles precisam, sim, estar habilitados para eleger o procurador-geral, embora tenha pensamento contrário, inclusive dentro da classe de quem está na ativa. Com relação à inclusão digital, os nossos aposentados, eles talvez, porque vem de uma carreira jurídica, vem já de um costume de ter que se adequar, de ter que estar aprendendo, a maioria se adaptou bem. Então, hoje, tranquilamente nos e-mails, tranquilamente no WhatsApp, tranquilamente estão utilizando até a própria inteligência artificial, e a ANPEP dá para os que querem, né, claro, os que têm interesse, amplo apoio para que eles tenham esse letramento digital, por exemplo. Eu quero dizer que, da minha parte, os aposentados, eles são prioridade em tudo. Inclusive, hoje, eles estão recebendo com prioridade os brindes deles. Que bacana. Promotora, já nos encaminhando para o final, eu queria saber quais são as suas prioridades nesses últimos 2 anos, certo? A senhora vai até 2027? É 1 ano e meio que falta. 1 ano e meio. O que ainda falta fazer? O que ainda dá para fazer nesse tempo? Vou falar em termos de estrutura, né? Nós temos 2 sedes, uma social, que é da Cidade Velha, e nós temos uma sede campestre. Então, na nossa sede social, hoje iniciou uma reforma para que nós temos um promotor cadeirante. Então, o Torinho deixou a plataforma elevatória, um elevador. Mas nós não tínhamos ainda a acessibilidade para a cadeira entrar, né, nossa sede. Hoje eu comecei essa reforma, um investimento, no caso da nossa sede, para acessibilidade, não só para o meu associado, como nós temos um restaurante aberto, outros cadeirantes que queiram, né, utilizar o nosso restaurante. Inclusive, temos servidores também que
que têm essa necessidade especial. Então, isso para mim é uma prioridade. Eu quero melhorar também a nossa sede campestre. O Torinho deixou muito bonita, ela com uma boa reforma, mas como todo patrimônio na vida, ele envelhece, ele precisa de estar em constantes reformas. Eu quero, por exemplo, colocar uma parte com ar-condicionado, que nós não temos. Eu penso que talvez seja possível fazer uma quadra de beach tênis. Isso aí é uma promessa para as mulheres, não que os homens não joguem, mas quem mais reivindica a quadra de beach tênis são as mulheres. Então, eu fiz essa promessa que até o final da minha gestão eu tenho que estar com essa quadra construída. E por que é um desafio? Porque a gente tem que fazer a gestão de um recurso que não é tão grande assim, né? E temos muitos compromissos assumidos. Como eu disse, nós temos 15 funcionários. Então, uma promessa que é voltada principalmente para as mulheres é essa da quadra de beach tênis. Eu acho que eu vou conseguir. Como é que a senhora quer que a sua gestão seja lembrada? Sua principal marca ou principais marcas? Eu quero que as pessoas lembrem de mim como uma presidente que ama a Ampep. Eu aprendi a ter um gosto pelo que eu estou fazendo, que até, inclusive, no início, foi difícil para mim, porque a gente costuma dizer, eu sou promotora raiz, eu estou acostumada a processar as pessoas. Eu disse, meu Deus, eu estraguei minha vida, porque aqui o que eu faço não é mais o que eu era, ou seja, eu saí da minha zona de conforto. Mas hoje eu fiquei tão apaixonada pela presidência da Ampep, pela gestão, não pela presidência, pela gestão da Ampep e pela luta classista, porque eu passei a entender a importância do que nós temos hoje, que foi fruto do que vieram construindo outros antes de mim, bem antes de mim. A Ampep faz 55 anos de existência, em agosto do ano que vem, e ao longo desses anos cada um colocou o seu pilar. Então eu quero que lembrem de mim como uma presidente que se dedicou com muito amor por tudo que é feito em prol dos seus associados e associadas. Ana, muito obrigado pela sua presença. Desde já, um feliz 2026 para você. Muito obrigada, igualmente para você. E a você que nos acompanhou até aqui, obrigado pela audiência. Acesse oliberal.com e as nossas redes sociais para ver outros conteúdos.